Você aí já parou para pensar como são os últimos momentos de alguns criminosos no corredor da morte? O que será que eles estão pensando antes de deixar esse mundo para sempre? Bom, é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. As últimas entrevistas de prisioneiros no corredor da morte. Karla Faye Tucker. Karla Faye Tucker foi uma americana condenada à morte por matar 2 pessoas durante um assalto. Tudo aconteceu no dia 13 de junho de 1983, em Houston, no Texas. Karla Tucker, com 21 anos, e seu namorado Daniel Ryan Garrett, de 35, entraram no apartamento de um homem chamado Jerry Lynn Dean por volta das 3 da manhã. A intenção deles era de roubar uma motocicleta. O roubo acabou sendo mal sucedido e eles assassinaram com golpes de picareta Jerry Dean e uma mulher que passou a noite com ele, Dorothy Thornton. Na manhã seguinte, um colega de trabalho de Jerry estava esperando carona. Percebeu a demora, entrou no apartamento e encontrou os corpos. 5 semanas depois, Karla e Daniel foram presos. Em setembro do mesmo ano, eles foram indiciados pelos assassinatos, mas foram julgados separados. Logo após ser presa, enquanto aguardava o julgamento, Karla pegou uma Bíblia da prisão e começou a ler. E aí, em outubro de 1983, ela se tornou cristã e até se casou com seu ministro da prisão, Dana Lane Brown, em 1995. Já no final de 1984, aconteceu o julgamento de Karla Tucker e Daniel Garrett. Nele, a promotoria conseguiu provar que Karla premeditou o crime e que as vítimas sofreram até abuso sexual antes de serem mortas a pauladas. Uma das vítimas, inclusive, foi espancada por mais de 15 minutos antes de morrer. Então, ambos foram condenados à pena de morte. Daniel faleceu em 1993, de doença hepática, enquanto aguardava sua punição. Já Karla passou 14 anos no corredor da morte. E como ela se tornou cristã na prisão, ela começou a receber apoio de vários grupos cristãos para obter clemência da justiça. Nisso aconteciam vários protestos, até fora dos Estados Unidos, para tentar anular a sentença dela. Em janeiro de 1998, por exemplo, um mês antes de ser executada, ela deu uma entrevista ao programa Larry King Live, da CNN, dizendo que esperava continuar vivendo porque tinha sofrido uma profunda transformação. Ela disse o seguinte: "Deus mudou minha vida. Sei que o que fiz foi horrível, mas Deus me perdoou. Ele me transformou, me deu uma segunda chance que eu não dei àquelas pessoas. Quero viver para contar isso, mas se eu tiver mesmo que morrer agora, estou pronta." Mas nada disso funcionou. E em 4 de fevereiro de 1998, Karla foi executada por injeção letal. Ela foi a segunda mulher a ser executada nos Estados Unidos desde a reintrodução da pena de morte, em 1976. Dizem que em seus últimos momentos, Karla conseguiu tomar apenas um refrigerante e comer uns biscoitos. Ela passou sua última manhã visitando seu marido, um pregador de prisão, seu pai e sua irmã. Um tempo antes da sua execução, Karla também deu outra entrevista. Aqui vão alguns trechos. Are you afraid of dying? No, I'm not. I'm not afraid of dying. I mean, I know where I'm going. I know that Jesus has already gone to prepare a place for me. I know that if I have to go February 3rd, that he's going to come and he's going to escort me personally. I believe that. So I have no fear of that, and I don't worry about myself, but I certainly am concerned for those who are going to be left behind, for my family and friends, my husband. And we know that the world is watching us. And the world needs to see that there's joy in this as well as pain. There's a pain from loss. It's a selfish pain. It's a selfish kind of pain, and then it's a wonderful kind of gain also. I mean, because you know that I'm going home to be with the Lord, and so I'm trusting in your hands to carry that message of joy to the world for me. Dana, essa é para você. Eu não vou conseguir. Eu te amo, Dana. Você tem sido minha rocha em tudo isso. E obrigado por me ajudar a conhecer uma parte do amor de Deus que eu nunca teria conhecido sem você. E por ser usada por Deus para me ajudar a saber que eu poderia amar da maneira que amo. Através do nosso casamento, descobri que posso amar incondicionalmente em todos os aspectos. E estamos passando por isso juntos. Estamos superando isso juntos. Se Deus me chamar para casa no dia 3, eu sei que você continuará forte. Eu não preciso te dizer isso, mas você sabe que tem uma paixão pelas pessoas aqui dentro. E Deus te deu muitas pessoas para ajudar a te trazer aqui.
E eu sei que estarei com você quando você vier para cá. Aileen Wuornos. Aileen Carol Pittman, conhecida como Aileen Wuornos, foi uma serial killer e prostituta dos Estados Unidos. Ela foi condenada por assassinar 7 homens entre 1989 e 1990. Ela atuava como uma prostituta nas rodovias da Flórida, onde roubava, atirava e matava suas vítimas. Sua primeira vítima foi Richard Mallory, que ela disse que abusou sexualmente e sodomizou ela depois de a levar para um local isolado para os serviços sexuais. Depois ela matou outros 6 homens num espaço de 12 meses e alegou que a polícia estava ciente de seus assassinatos. Em 1992, ela foi condenada pelos crimes e sentenciada à morte. Na época da sua condenação, ela demonstrou total falta de remorso e alguns dias antes da sua execução, ela deu uma declaração dizendo o seguinte: "Eu matei aqueles homens, os roubei com frieza e faria de novo. Não há chance de me manter viva ou qualquer coisa, porque eu mataria novamente. Eu tenho ódio correndo pelo meu sistema. Estou tão cansada de ouvir essa história de que estou louca. Fui avaliada tantas vezes. Estou confiante e estou tentando dizer a verdade. Eu sou alguém que realmente odeia a vida humana e mataria novamente." Além disso, algumas horas antes de ser executada, ela deu uma entrevista para o cineasta Nick Broomfield, que estava filmando um documentário sobre sua vida chamado Aileen: Life and Death of a Serial Killer. Ele foi lançado em 2003, no ano seguinte à execução. No vídeo, ela parecia feliz enquanto conversava e ria com o cineasta. Aqui vão alguns trechos. Ela diz que não vai entrar na câmera de execução e ser executada como uma mentirosa. Ela diz que tem que limpar seu espírito em nome de Jesus Cristo. Ela diz que matou friamente aqueles homens, que seu objetivo era roubar e só eliminar as testemunhas, mas que mesmo assim, por causa do número de vítimas, ela é considerada uma serial killer. Nick pergunta se os crimes realmente foram legítima defesa, e ela diz que não. Ela diz que esse mundo é cruel e que nós temos maldade dentro de todos nós. E sua maldade saiu por causa das circunstâncias do que estava fazendo, se prostituindo, sendo sem teto e etc. Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002. Ela recusou a sua última refeição antes e optou apenas por um café preto. E enquanto estava na sala de execução, ela sorriu para as testemunhas, sem demonstrar nenhum remorso, e deu uma última declaração. Sua última declaração arrepiante foi: "Eu gostaria de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei com Jesus, como no dia da independência. 6 de junho, como no filme. Grande nave-mãe e tudo mais. Eu voltarei, eu voltarei." 2 anos depois, em 2004, Nick Broomfield deu uma entrevista onde falou sobre Aileen Wuornos. Ele disse que viu uma humanidade incrível na serial killer, apesar dos crimes horríveis que ela tinha cometido. Ele disse o seguinte: "Eu acho que essa raiva se desenvolveu dentro dela. Ela estava trabalhando como prostituta e acho que ela teve muitos encontros horríveis nas estradas. Acho que essa raiva simplesmente transbordou de dentro dela e finalmente explodiu em uma violência incrível. Essa era a sua maneira de sobreviver. Eu acho que Aileen realmente acreditava que havia matado em legítima defesa. Acho que alguém que está profundamente psicótico não consegue distinguir entre algo que é ameaçador à vida e algo que é uma pequena discordância, que você poderia dizer algo com o qual ela não concordasse. Ela ficava com raiva por causa disso e acho que isso causou esses acontecimentos. Mas ao mesmo tempo, quando ela não estava nesse estado extremo, havia uma humanidade incrível nela." Wesley Allen Dodd. Wesley Allen Dodd foi um serial killer americano condenado por atacar sexualmente e assassinar 3 meninos em Washington. Wesley começou a descobrir sua atração por meninos entre os 9 e 13 anos, mas era uma atração bastante violenta. Ele tocava seus primos e outras crianças da vizinhança inadequadamente, e apesar das várias denúncias aos pais e à polícia, Wesley continuou saindo ileso porque ninguém levava a sério. Segundo relatos, ele não exibia nenhum comportamento anormal na frente dos adultos e não parecia uma ameaça. Mas aos poucos, ele foi revelando sua verdadeira face. Seu primeiro assassinato conhecido foi em 4 de setembro de 1989, quando Wesley foi até um parque com uma faca e cadarços na intenção de matar. Nisso, ele atraiu os irmãos Cole e William Neer, de 11 e 10 anos, para um lugar isolado, os amarrou em uma árvore e realizou atos sexuais.
Quando Westley terminou, ele esfaqueou os irmãos repetidamente e fugiu do local. Com o passar do tempo, ele continuou abusando e tirando a vida de vários outros meninos das formas mais horríveis possíveis. Até que em 13 de novembro de 1989, Westley tentou sequestrar James Kirk, de 6 anos, no banheiro de um cinema. Mas o garoto começou a lutar e chorar, e Westley fugiu. Mais tarde, ele foi denunciado à polícia, confessou 3 assassinatos, se declarou culpado das acusações e foi condenado à morte. Nisso, Westley teve 2 opções: injeção letal ou enforcamento. E por incrível que pareça, ele escolheu ser enforcado porque disse que matou sua última vítima assim. Então sentia que precisava morrer dessa forma brutal. E aí, no dia 5 de janeiro de 1993, Wesley Allen Dodd foi executado por enforcamento na penitenciária estadual de Washington. E diferente da maioria dos serial killers, Wesley sabia que se não fosse executado, voltaria a matar. Pelo menos foi isso que ele disse durante sua última entrevista antes de ser executado. Ele parecia triste e sabia que tinha um problema que apenas a morte poderia resolver. Dizem até que o relatório da autópsia revelou que ele morreu nos primeiros 2 a 3 minutos e sem o pescoço quebrado. Ou seja, Wesley morreu antes mesmo que as cordas o estrangulassem. Então parece que ele realmente estava pronto para morrer. Vamos ver alguns trechos da sua última entrevista. Why do you want to be executed? I have to be, because I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old, over half my life. Anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child. I've done it before, and at the time I liked it. How do you live with yourself daily? At times it's not easy. Like I said, there's times I think about what I've done. I think about some of the things the boys said before they died, and that's real hard to think about. But other times I just try to put everything out of my mind. Você está ansioso para morrer? De certa forma, sim. Acho que seria um alívio. Eu não precisaria pensar em todas essas coisas mais. Eu sei que essa é a única maneira de garantir que não vou machucar mais ninguém. Agora, eu estou aqui dizendo que não quero, mas eu sei que isso vai acontecer. Wanda Jean Allen. Wanda Jean Allen foi uma assassina condenada à morte em 1989 pelo assassinato da sua namorada Gloria Jean Lethers, de 29 anos. Vários episódios da sua vida fizeram com que a sua cabeça se transformasse em um lugar confuso, onde o bem e o mal se confundiam. Seu pai abandonou ela, a mãe e seus 6 irmãos. Com 12 anos, ela foi atropelada por um caminhão. E um tempo depois, Wanda ainda foi esfaqueada na têmpora. Esse ataque fez com que o hemisfério esquerdo do seu cérebro parasse de funcionar e deixou sequelas permanentes. Com o passar dos anos, Wanda foi perdendo a capacidade de se expressar de forma lógica e não entendia mais a relação entre causa e efeito e desenvolveu uma perda de controle intensa. Em junho de 1981, por exemplo, quando tinha 22 anos, Wanda teve um desentendimento com sua ex-namorada Dedra Pettus e atirou nela, que acabou morrendo. Nisso, Wanda foi sentenciada a 4 anos de prisão, mas acabou sendo liberada depois de 2 anos. E nesse tempo que ficou na cadeia, ela acabou conhecendo Gloria Jean Lethers, e as duas entraram em um relacionamento turbulento que durou 7 anos. Até que no dia 2 de dezembro de 1988, elas discutiram num supermercado e depois foram até uma delegacia para Gloria preencher um boletim de ocorrência. Nisso, Wanda ficou com tanta raiva que não conseguiu se conter e atirou na namorada ali mesmo na delegacia. Gloria foi atingida no abdômen e morreu 3 dias depois. Wanda foi considerada culpada pelo assassinato e condenada à morte por conta do seu histórico violento e seu tempo na cadeia. Ela ficou por 12 anos no corredor da morte, até que no dia 11 de janeiro de 2001, aos 41 anos, ela foi executada por injeção letal. Antes de morrer, Wanda ainda mostrou a língua para as famílias das 2 vítimas e sorriu para o seu advogado. E assim ela se tornou a primeira mulher negra a ser executada nos Estados Unidos desde 1954. Seus apelos finais e seus últimos 3 meses de sua vida foram documentados pela cineasta Liz Garbus no documentário The Execution of Wanda Jean, lançado em 2002. E aqui vão alguns trechos da sua última entrevista. Tell me describe you. How do you describe yourself to others? Loving, compassionate, thoughtful, thinking of others as before I think of myself, very family oriented.
O quão difícil foi para você ir ao conselho de liberdade condicional há 2 semanas? Você parecia assustada para mim. Foi difícil. Foi mais difícil para mim ver as pessoas que me amam passando pelo que eu estava passando. Isso é mais difícil do que qualquer coisa. E a família da vítima, você sabe, já se passaram 12 anos e eles ainda estão sofrendo. Eu tenho vivido aquele dia durante 12 anos, todos os dias. Então não foi esquecido. Eu penso nisso todos os dias. The state says that killing you is justice. No, it's not justice. It's not justice. 2 wrongs don't make a right. And, you know, the family of the victim, they do not want to see me die. So what right, you know, killing me for the state, the victim's family don't want me to die. They are against the death penalty. Poor Poor, black, and mentally retarded. correct, The cards are stacked against you. right. But we had love and we had faith. When nothing else, we didn't have nothing else. We had love and faith. And that's what held us together. Billy Wayne Coble. Billy Wayne Coble era um veterano da Guerra do Vietnã que, em 1989, matou os pais e o irmão de sua ex-mulher e ameaçou fazer o mesmo com ela. Segundo os promotores do caso, a data era agosto de 1989. Billy estava desesperado com o divórcio que estava passando e acabou sequestrando sua ex-esposa, Karen Vischa. Nisso, ele foi preso, mas foi liberado sob fiança. 9 dias depois do sequestro, ele foi até a casa de Karen, onde algemou e amarrou suas 3 filhas. Depois, ele foi até as casas dos pais de Karen, Robert e Zelda Vischa, de 64 e 60 anos, e os matou a tiros. Em seguida, foi até a casa do irmão de Karen, Bob Vischa, de 39 anos, que morava nas proximidades, e também o matou a tiros. Billy foi preso após uma perseguição policial que terminou com um acidente e se declarou culpado de assassinato triplo. Nisso, ele foi condenado à morte e passou 30 anos esperando para ser executado. Até que no dia 28 de fevereiro de 2019, aos 71 anos, Billy Wayne Coble foi executado por injeção letal no Texas. Ele se tornou o prisioneiro mais velho a ser executado pelo Texas desde que o estado recomeçou a realizar penas de morte em 1982. E uma semana antes de ser executado, Billy deu uma entrevista para a apresentadora Susanna Reed, onde ela disse que ficou impressionada com a sua falta de remorso. Vejam alguns trechos. Are you frightened about next week? Well, death is death. A person said one time, he said, that's a horrible way of dying. I said, what is a good way? Could you tell me what a good way is to die? I have known probably about 400 people that's been executed, and I remember every one of them. The longer you live, the easier it is to accept death. Who is not going to leave this world? Aren't we all? Quando você reflete agora sobre o motivo pelo qual passou quase 30 anos no corredor da morte, que foi por um ato de violência extrema, você se arrepende do que fez naquele dia? Você entende e sente o horror do que aconteceu? Você estava lá? O que você diz é a verdade? O que aconteceu? Você diz, eu fiz. Mas como você pode dizer algo se não estava lá? Mas você aceita que é culpado desses assassinatos, não é? Eu aceitei que cometi os assassinatos, eu comi sim. Eu aceitei que estou aqui por causa desses assassinatos, sim. Sinto que há tantas perguntas sem resposta sobre o que aconteceu. Você quer me contar o que aconteceu naquele dia? Não. Para você isso importa. Para algumas pessoas, importa. Para mim, realmente já não importa mais. Do you feel bad about what you did? Well, I feel bad about what I did and what the world's done. I feel bad about a lot of things. I'm not talking about other things. I'm talking about the murder of Bobby and his parents. Yes, I feel bad that circumstances got to a point where they shouldn't have gotten. I feel bad about killing the first person I killed in Vietnam. I see them just as vividly, just as clear as I did the day that it happened. But I can never go back and change that. E se a família Vischa esperar um pedido de desculpas seu antes de você ser executado? Ok, se você quer que eu dê algum tipo de pedido de desculpas ensaiado ou algo assim, eu já disse que lamento o que aconteceu. Agora eu lamento totalmente o que aconteceu, mas também realmente lamento muitas coisas na vida. E você não quer aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas às vítimas? Mas dizer isso a você não é o mesmo que dizer a uma vítima. Dizer a você, na verdade, estou falando para as pessoas para as quais você vai mostrar isso.
Como isso ajudaria elas? E se elas nunca verem a entrevista? Napoleon Beasley. Napoleon Beasley nasceu em 5 de agosto de 1976, no Texas, Estados Unidos. Ele foi condenado à morte em 1995 por ter cometido um assassinato no roubo de um carro quando tinha 17 anos, no dia 19 de abril de 1994. Aos 17 anos, Napoleon atirou 2 vezes na cabeça do empresário John Luttig, de 63 anos, em sua garagem, para roubar seu carro, uma Mercedes. Napoleon também atirou na esposa de John, mas ele errou e ela conseguiu sobreviver fingindo estar morta. Napoleon cometeu esse crime com 2 cúmplices, Cedric e Donald Coleman, que mais tarde testemunharam contra ele, e ambos foram condenados a 40 anos de prisão. Uma curiosidade sobre esse caso é que a vítima, John Luttig, era o pai do juiz federal dos Estados Unidos, J. Michael Luttig. Essa conexão pessoal levou a uma longa e complexa batalha legal. 3 dos 9 juízes da Suprema Corte, por exemplo, se recusaram a participar do caso por conta dos seus vínculos com o juiz. Isso deixou apenas 6 juízes para revisar o caso, que foi cheio de apelos e petições de habeas corpus. Mas todos foram mal sucedidos. E apesar de o júri afirmar que Napoleon Beasley seria um perigo para outros no futuro, o garoto nunca tinha sido preso antes e nem cometido outros atos violentos. Mesmo assim, no dia 28 de maio de 2002, Napoleon Beasley foi executado por injeção letal no Texas. Suas últimas palavras foram: "O ato que cometi para me colocar aqui não foi apenas hediondo, foi sem sentido, mas a pessoa que cometeu esse ato não está mais aqui. Eu estou. Estou triste com o que está acontecendo aqui esta noite. Não estou apenas triste, mas desapontado que um sistema que deveria proteger e defender o que é justo e correto possa ser tão parecido comigo quando cometi o mesmo erro vergonhoso." Aparentemente, Napoleon reconheceu que seus atos foram terríveis e expressou arrependimento por suas ações. E essa execução provocou um intenso debate sobre a pena de morte, principalmente com relação aos delinquentes juvenis. Algumas organizações até argumentaram a favor da clemência por conta da idade de Napoleon, que na época era de apenas 17 anos, e da oposição à pena de morte em geral. Até que em 2005, o Supremo Tribunal proibiu a prática de execução de criminosos que fossem menores de 18 anos na época dos crimes. Napoleon Beasley foi um dos últimos delinquentes juvenis a ser executado nos Estados Unidos. Robert Drew. Robert Nelson Drew nasceu em 8 de abril de 1959, nos Estados Unidos. Ele foi condenado à morte por injeção letal, em 1983, por esfaquear brutalmente um homem até a morte após uma briga quando tinha 24 anos. No dia 22 de fevereiro de 1983, Jeffrey Mays, de 17 anos, pegou carona de Drew na estrada em troca de dinheiro para gasolina, e no carro já tinha um outro carona, Ernest Puralewski. Durante uma discussão, Drew e Ernest teriam esfaqueado Jeffrey e o deixaram morto em uma vala em Houston, no Texas. Ambos foram presos e condenados por homicídio. Mas enquanto Ernest foi condenado a 60 anos de prisão, Drew recebeu sentença de morte, e ele foi condenado em grande parte com base no depoimento de uma testemunha ocular, um homem chamado B. Landrum. Ele alegou que viu Drew puxar a cabeça da vítima para trás e cortar sua garganta, e até reencenou o assassinato na frente do júri. Assim, Drew foi condenado à morte. Porém, mais tarde, B. Landrum admitiu que não viu o que aconteceu e retratou seu depoimento original. E, 101 dias após a condenação de Drew, Ernest Puralewski também retratou suas declarações e confessou que Drew não assassinou o garoto. Ele confessou que matou Jeffrey Mays sozinho. Então, em março de 1984, Drew entrou com uma moção para um novo julgamento com base na confissão de Ernest exonerando Drew. Porém, a lei do Texas determinava que novas evidências deviam ser apresentadas dentro de, no máximo, 30 dias do julgamento. E, de acordo com o tribunal, a moção foi feita 101 dias após a sentença. Ou seja, estava 71 dias atrasada. Então, nenhum tribunal no Texas poderia conceder um novo julgamento. Também tiveram algumas petições de habeas corpus, mas todas foram negadas. E aí, mesmo sem evidências ligando Drew ao crime e com Ernest confessando que assassinou Jeffrey sozinho, Drew foi executado no Texas no dia 2 de agosto de 1994, aos 35 anos.
e Robert Drew alegou sua inocência até o fim. Suas últimas palavras antes da morte foram: "O Estado se recusa a admitir que cometeu um erro. Estou pronto se chegar a isso. Como eu disse antes, eu amo Jesus Cristo, mas não tenho pressa de conhecê-lo. Lembrem-se, a pena de morte é assassinato." Jimmy Glass. Jimmy L. Glass nasceu em 1962 nos Estados Unidos. Ele foi condenado à morte por tirar a vida de um casal enquanto assaltava a casa deles. Jimmy era um desistente da escola do ensino médio que já tinha antecedentes criminais. E em 1982, aos 20 anos, estava cumprindo pena em uma prisão em Louisiana com seu companheiro de cela, Jimmy Wingo. E aí, na véspera de Natal, os dois conseguiram escapar e decidiram assaltar uma casa. Nisso, na noite de Natal, no dia 25 de dezembro de 1982, eles entraram na casa de Newton e Earlene Brown, de 55 e 51 anos. Mas o que começou com um roubo rapidamente se transformou em um homicídio cruel. Glass e Wingo tiraram a vida do casal em seu quarto e os corpos foram encontrados na manhã de Natal por seus filhos. Glass foi logo preso e Wingo foi pego mais tarde. Ambos foram condenados à morte por cadeira elétrica. Porém, um tempo depois, Glass ficou famoso por ter entrado com uma petição na Suprema Corte, exigindo a anulação de sua sentença. Ele argumentou que execuções por cadeira elétrica violam a 8ª e a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos como punição cruel e incomum. Mas o tribunal negou, e no dia 12 de junho de 1987, aos 25 anos, Glass foi eletrocutado. Glass sorriu enquanto era amarrado na cadeira elétrica e suas últimas palavras foram: "Eu preferia estar pescando." Wingo foi executado 4 dias depois, em 16 de junho de 1987, e manteve sua inocência até o fim. Suas últimas palavras foram: "Sou um homem inocente. Vocês estão me matando. Eu ainda amo todos vocês em Cristo. Deus abençoe a todos." J. Kelly Pinkerton. J. Kelly Pinkerton nasceu em 14 de fevereiro de 1962, na cidade de Amarillo, nos Estados Unidos. 17 anos depois, uma temporada de terror começou na cidade. Jay foi condenado à morte por abusar sexualmente e tirar a vida de 2 mulheres quando tinha 17 anos. Anos depois, ele se tornaria o homem mais jovem a ser executado no Texas. Os crimes de Jay foram marcados por extrema brutalidade e atos de violência indescritíveis. Mas antes desses crimes, ele já era bem conhecido pelos policiais locais por conta de invasões de propriedade, espionagem de janelas e roubo. Até que em 26 de outubro de 1979, ele cometeu um ato horrível. Jay entrou na casa de Sarah Dawn Lawrence, de 30 anos, pela janela, abusou sexualmente, mutilou e a esfaqueou mais de 30 vezes, enquanto seus filhos dormiam em outro cômodo. Seu marido David encontrou o corpo quando chegou do trabalho, e segundo ele, a mulher ainda estava sangrando de tanto que foi esfaqueada. Ela foi esfaqueada com uma réplica comemorativa de uma faca Bowie, que estava pendurada no quarto do casal. Inicialmente, a polícia levou Jay como suspeito, por conta de umas pegadas que tinham do lado de fora da casa. Mas as habilidades forenses daquela época não eram avançadas o suficiente para concluir com certeza que os padrões das pegadas dos sapatos de Jay eram os mesmos encontrados na cena do crime. Nisso, ele foi liberado devido à falta de evidências. 6 meses depois, em 9 de abril de 1980, Jay atacou novamente. Ele invadiu uma loja de móveis por volta das 17h30, abusou sexualmente e esfaqueou até a morte Sherry Welch, de 25 anos, que administrava o local. Nessa altura, a polícia começou a perceber as semelhanças entre os assassinatos de Welch e Lawrence, como, por exemplo, o fato das vítimas serem esfaqueadas cerca de 30 vezes. Mas foi só em 30 de maio de 1981 que Jay foi finalmente condenado e sentenciado à morte pelo assassinato de Sarah Lawrence por conta de novas evidências encontradas. 11 meses depois, em abril de 1982, ele recebeu uma segunda sentença de morte pelo assassinato de Sherry Welch. Ele foi condenado com base em marcas de mordidas encontradas no peito de Sherry, que batiam com impressões dentárias de Jay. E aí, no dia 15 de maio de 1986, aos 24 anos, J. Kelly Pinkerton foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras foram:
Seja forte por mim. Ele disse a seu pai: quero que você saiba que estou em paz comigo mesmo e com meu Deus. Ele também recitou uma oração a Alá, o ser supremo do islamismo. Testemunho que não há Deus senão Alá. Com seu louvor, peço perdão e retorno a você. Eu te amo, pai. George Stinney. George Stinney Jr. foi um garoto de apenas 14 anos que foi condenado injustamente pelos assassinatos de 2 meninas e sentenciado à morte. Ele foi a pessoa mais jovem a enfrentar a execução nos Estados Unidos. Um momento terrível que infelizmente vai permanecer para sempre na história. Com apenas 14 anos, George estava usando um macacão listrado que ficava folgado de tão baixinho e magro que o garoto era. Em contraste, tinha cadeira elétrica de tamanho adulto que o aguardava. George caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço e foi preso a ela. Seu corpo era pequeno demais para a cadeira, e isso até dificultou o ajuste dos eletrodos. Depois foi colocada uma máscara grande demais para cobrir seu rosto. Nisso, perguntaram a George se ele tinha alguma última palavra e ele respondeu: não, senhor. O médico do presídio insistiu, perguntando se ele não queria dizer algo sobre o que ele tinha feito, e novamente George apenas respondeu: não, senhor. Com um julgamento falho e uma condenação errada, ele manteve sua inocência até o fim. Nisso, uma alavanca foi acionada, e 2.400 volts percorreram o corpo do pequeno garoto, fazendo com que a máscara caísse do rosto, revelando sua face. Seus olhos estavam arregalados e lacrimejando, e tinha saliva escorrendo da sua boca. Foi uma cena terrível para todos que estavam lá presentes. E aí, depois de mais 2 choques elétricos, tudo terminou, e George Stinney Jr. foi declarado morto 4 minutos após o início da sua execução. Esses foram os momentos finais de uma vida interrompida prematuramente, uma vida marcada pela injustiça e pelo preconceito. O terrível caso de George aconteceu no auge da segregação racial nos Estados Unidos, onde o garoto com apenas 14 anos foi condenado erroneamente por um tribunal racista e discriminatório. Mas agora, vamos entender como tudo isso começou. George Stinney Jr. nasceu em 21 de outubro de 1929, na Carolina do Sul. Ele morava com seus pais, 2 irmãos e 2 irmãs numa casa fornecida pelo dono da serraria que seu pai trabalhava. Na região, a comunidade negra vivia separada dos brancos. Em 23 de março de 1944, 2 meninas estavam andando de bicicleta procurando flores, Betty June Binnicker, de 11 anos, e Maria Emma Thames, de 8. Nisso, elas passaram pela casa da família Stinney e perguntaram para George e sua irmã se eles sabiam onde encontrar umas flores. O problema é que as meninas nunca mais voltaram para casa. Seus corpos foram encontrados na manhã seguinte em uma vala cheia de água. Ambas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça. Algumas horas depois, o pequeno George foi preso e interrogado por vários oficiais em uma sala trancada com nenhuma testemunha além dos agentes. 1 hora depois, disseram que George tinha confessado o crime. E a partir daí, as coisas só começaram a ficar ainda mais controversas. Os ferimentos nos corpos das meninas mostravam que quem tirou a vida delas tinha usado muita força e causado traumatismo craniano nelas. Enquanto isso, George pesava apenas 40 quilos. Além disso, mais tarde, também viram que a barra de ferro usada no crime pesava mais de 9,7 quilos. Ou seja, era impossível ser manuseada por um menino tão pequeno, e os policiais presentes na suposta confissão de George apresentaram apenas informações conflitantes e não tinham nenhuma evidência que comprovasse a história. Mesmo assim, George nunca mais viu seus pais. Em 24 de abril de 1944, aconteceu seu julgamento. O júri foi composto inteiramente de homens brancos, e depois de apenas 10 minutos de deliberação, o júri o considerou culpado e deu a ele uma sentença de morte na cadeira elétrica. Em 16 de junho de 1944, George Stinney foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul. E foi só em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois de sua execução, que a justiça reconsiderou o caso e a sua condenação foi anulada. George Stinney foi formalmente inocentado do crime. Steve Edward Roach. Steve Edward Roach nasceu em 10 de abril de 1976, nos Estados Unidos. Ele foi condenado à morte por ter tirado a vida de uma idosa durante um roubo quando tinha apenas 17 anos. E até hoje,
O passado problemático de Steve e as circunstâncias controversas que cercam seu caso geraram intensos debates sobre o destino dos criminosos juvenis. E tudo começou na adolescência, quando Steve era vizinho de uma senhora chamada Mary Ann Hughes, de 70 anos. Ele frequentemente ajudava a idosa cortando lenha e a grama, e às vezes até a visitava só para fazer companhia. Porém, no dia 3 de dezembro de 1993, Mary Ann foi encontrada morta na porta de sua casa na Virgínia. Segundo as autoridades, ela estava de pé na porta da sua casa e foi morta por um único tiro de espingarda na bochecha. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte. E aí, logo depois do crime, Steve pegou o carro da mulher e fugiu do estado, viajando para a Carolina do Norte e do Sul. Em 4 de dezembro de 1993, por exemplo, Steve tentou usar o cartão bancário de Mary já morta em um caixa eletrônico na Carolina do Norte. E em 5 de dezembro de 1993, policiais rodoviários da Carolina do Sul avistaram o carro em alta velocidade, tentaram parar, mas ele fugiu para a floresta. Até que em 6 de dezembro de 1993, Steve se entregou dizendo que realmente atirou em Mary, pegou seu carro e a sua bolsa, mas não sabia por que tinha tirado a vida da mulher. E aí, em dezembro de 1993, Steve foi condenado à morte. Durante o julgamento, um psicólogo até chegou a falar sobre alguns fatores psicológicos que podem ter contribuído para o comportamento violento de Steve. Ele disse que o garoto tinha um controle ruim dos impulsos porque faltava orientação e estrutura para a sua maturidade. Segundo ele, esse ato de matar de Steve surgiu de emoções fortes e irritadas. E aí, nos anos que antecederam sua execução, Steve disse que passou por uma transformação. Ele disse que se arrependeu das suas ações e que estava pronto para aceitar as consequências do seu crime. Ele pediu desculpas à família da vítima, estudou a Bíblia e até escreveu cartas para jovens problemáticos que nem ele, na esperança de tentar evitar que eles seguissem esse mesmo caminho de violência e destruição. Porém, nada disso foi suficiente para salvá-lo da execução. No dia 13 de janeiro de 2000, Steve Roach foi executado por injeção letal na Virgínia. No momento da execução, quando questionado se tinha alguma última palavra, ele apenas recitou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sua execução gerou novamente aquele mesmo debate sobre a pena de morte para jovens. Muitos argumentaram que esses jovens, devido à sua imaturidade e falta de habilidades de tomada de decisão, deveriam ter a chance de reabilitação em vez de serem mandados à morte. O advogado de Steve, por exemplo, até divulgou uma declaração na época. Ele falou sobre o jovem ter aceitado a responsabilidade por suas ações e seu desejo de ser lembrado não apenas como um adolescente que cometeu um crime horrível, mas também como alguém que poderia ter feito um impacto positivo na sociedade se tivesse recebido uma segunda chance. Toronto Markey Patterson. Toronto Markey Patterson nasceu em 17 de outubro de 1977, nos Estados Unidos. Ele foi condenado à morte pelos assassinatos da sua própria prima e de suas 2 filhas. E toda essa sua vida de crime começou logo na adolescência. Quando tinha apenas 15 anos, começou a vender crack e participava de gangues. Já aos 17 anos, começou a se interessar por rodas de automóveis. E foi isso que o levou a cometer um crime terrível. No dia 6 de junho de 1995, pouco antes de completar 18 anos, Toronto foi até a casa da sua prima Kimberly Brewer, de 25 anos, porque sabia que lá tinha uma BMW com rodas caras estacionada na garagem. E aí, em um ato de frieza, ele simplesmente atirou na cabeça da sua prima enquanto ela estava sentada em uma poltrona. Depois ele entrou no quarto onde as 2 filhas de Kimberly estavam dormindo e também tirou suas vidas. Todas as 3 foram baleadas na cabeça e faleceram. Nisso, Toronto tirou 3 das 4 rodas da BMW, fugiu e tentou vender elas na mesma tarde. Mas no dia seguinte ele foi preso e as evidências contra ele eram esmagadoras. Foram encontradas impressões digitais nas rodas roubadas e as suas roupas estavam manchadas com sangue das vítimas. Durante o processo, Toronto até tentou transferir a culpa, dizendo que foram 2 homens jamaicanos que atiraram em Kimberly. Porém, depois de ser confrontado com as provas, ele admitiu que cometeu o homicídio triplo. Nisso, ele foi considerado culpado de um crime capital e condenado à morte. E no dia 28 de agosto de 2002,
Toronto Patterson foi executado por injeção letal no Texas. Durante suas últimas palavras, ele proclamou sua inocência mais uma vez e disse o seguinte: "Sinto muito pela dor. Sinto muito pelo que causei aos meus amigos, família e entes queridos. Sinto muita responsabilidade e culpa pelo que aconteceu. Eu deveria ser punido pelo crime, mas não acho que deveria morrer por um crime que não cometi." Douglas Christopher Thomas. Douglas Christopher Thomas foi um americano condenado à pena de morte pelo brutal assassinato dos pais da sua namorada. Em novembro de 1990, Douglas, de 17 anos, estava namorando Jessica Wiseman, de 14, filha de J.B. e Kathy Wiseman. Eles não aprovavam o relacionamento da filha e estavam a obrigando a terminar, o que acabou gerando muita tensão e raiva nos jovens. E aí, no dia 6 de novembro, a sobrinha de Douglas teria ouvido o jovem casal conspirando para se livrar dos pais de Jessica. Jessica teria perguntado a Douglas se ele tinha balas suficientes, e Douglas disse que sim. Então, eles teriam marcado um horário para se encontrarem na casa e realizar os assassinatos. E aí, na manhã de 10 de novembro de 1990, Douglas atirou e assassinou seus sogros enquanto eles dormiam em sua casa na Virgínia. Douglas atirou em J.B. Wiseman uma vez, na cabeça, a queima-roupa, o matando na hora. Em seguida, ele atirou na cabeça de Kathy, destruindo o lado esquerdo do seu rosto, mas apesar do ferimento horrível, Kathy não morreu na hora. Ela conseguiu andar pelo corredor até o quarto de Jessica para ver se sua filha estava bem. Nisso, Douglas atirou em Kathy na cabeça novamente, e aí sim ela faleceu. Mais tarde, naquele mesmo dia, Douglas confessou os 2 assassinatos. E apesar das evidências sugerirem que Jessica era a mente por trás dos assassinatos, ela foi julgada como menor e colocada em detenção juvenil, sendo liberada após cumprir 7 anos. Enquanto isso, Douglas foi acusado como adulto e condenado à morte. E aí, no dia 10 de janeiro de 2000, Douglas Christopher Thomas foi executado na Virgínia aos 26 anos. Alguns dias antes, quando questionado sobre sua execução, suas últimas palavras foram: "Acho que segunda-feira será um dia glorioso, de qualquer maneira que aconteça. Se minha sentença for comutada, eu recupero algum tipo de vida. Se não for comutada, então eu passo para outra vida. Acredito que a morte é apenas o começo." James French. James Donald French nasceu em 1936 em Illinois, nos Estados Unidos, e foi condenado à pena de morte por assassinar seu colega de cela na prisão. Tudo começou em 1958, quando James tinha cerca de 19 anos. Ele tirou a vida de um homem chamado Frank Boone, que deu carona a ele na estrada. James confessou o crime e solicitou uma sentença de morte por essa acusação, mas o júri proferiu uma sentença de prisão perpétua contra sua vontade. Nisso, ele foi enviado para a Penitenciária Estadual de Oklahoma para cumprir sua pena e foi colocado com o preso Ed Lee Shelton, e os dois não se davam muito bem. E aí, no dia 27 de outubro de 1961, James atacou Ed enrolando uma toalha em volta do seu pescoço e o estrangulou até a morte. James estava totalmente ciente das consequências das suas ações e fez uma confissão voluntária na mesma hora, dizendo que assassinou Ed porque ele era estúpido. Quando foi a julgamento pelo assassinato de Ed, James pediu ao juiz que o sentenciasse à morte porque ele desejava morrer na cadeira elétrica. Ele também disse ao juiz que cometeu o assassinato para obrigar o estado de Oklahoma a executar ele. Nisso, o juiz atendeu ao seu pedido e impôs uma sentença de morte. No dia 10 de agosto de 1966, James Donald French foi executado na cadeira elétrica como queria. E quando o diretor da prisão perguntou se James tinha alguma última palavra, ele respondeu: "Tudo já foi dito." Willie Francis. Esse é Willie Francis, um jovem de 17 anos que foi condenado por assassinato. Tudo começou em novembro de 1944, quando o farmacêutico Andrew Thomas, de 53 anos, foi encontrado baleado, com 5 tiros a queima-roupa, do lado de fora de sua casa. O crime aconteceu na cidade de St. Martinville, em Louisiana, nos Estados Unidos. E como Andrew era muito conhecido na cidade, seu assassinato causou uma grande revolta popular e uma intensa pressão para que as autoridades encontrassem logo o culpado. 2 meses se passaram e as autoridades ainda não tinham nenhuma pista. Nisso, o xerife da cidade,
Al Resweber, exigiu que alguém fosse preso pelo crime para acalmar o povo. Na mesma época, Willie Francis, de 17 anos, foi detido por um suposto envolvimento com tráfico de drogas. E mais tarde a polícia simplesmente afirmou que eles tinham encontrado documentos de Andrew nos pertences de Francis. Nisso, eles interrogaram o garoto e em poucas horas saíram com uma suposta carta de confissão assinada por Willie. A confissão dizia o seguinte: eu, Willie Francis, agora com 17 anos, roubei a arma do Sr. O'Gees, um deputado da região, em St. Martinville, e matei Andrew Thomas, em 9 de novembro de 1944, por causa de um segredo. Peguei uma bolsa preta, coloquei a arma dentro e a vendi em Nova Ibéria. Mas toda essa história estava muito estranha. Grande parte das pistas indicavam o deputado como o principal suspeito. Primeiro, que o homem alegou que essa sua arma tinha sumido 2 meses antes do crime, mas não existia nenhuma denúncia do furto. Já o revólver e as balas recuperadas durante a perícia foram perdidos misteriosamente enquanto estavam indo para análise no laboratório criminal da cidade. 2 vizinhos da vítima também disseram que no dia do crime, quando eles ouviram os tiros, eles olharam pela janela e viram um carro com as luzes acesas parado do lado de fora da casa do farmacêutico. Mas Willie Francis era pobre. Ele nunca aprendeu a dirigir e muito menos tinha um carro. Além disso, o deputado já tinha ameaçado Andrew Thomas de morte porque achava que sua esposa tinha um caso com ele. Então, tudo isso podia provar claramente que Willie não era o culpado. Mas aparentemente, tudo isso foi ignorado pelo juiz, e Willie Francis foi condenado à morte na cadeira elétrica pelo assassinato de Andrew Thomas. E aí, no dia 3 de maio de 1946, o garoto foi amarrado ao equipamento e eletrocutado por mais de 2.000 volts em uma prisão da Louisiana. Mas, surpreendentemente, ele sobreviveu à execução e foi retirado da cadeira elétrica. Mais tarde, Willie disse que sentiu uma dor absurda passando pelo seu corpo, que parecia que milhares de agulhas e alfinetes estavam o picando. Rapidamente, o caso se espalhou pela cidade e as pessoas começaram a dizer que Willie foi salvo porque realmente não era o culpado e que isso era uma prova enviada por Deus. Já as autoridades disseram que, na verdade, a cadeira falhou porque foi preparada errada. O fato é que isso deu mais alguns dias para Willie e seu pai conseguiu contratar um bom advogado, Bertrand de Blanc, que assumiu o caso e fez de tudo para tentar livrar o garoto de uma segunda execução. Mas, mesmo apesar de todos os esforços, um dia depois do aniversário de 18 anos de Willie, o tribunal decidiu pela sua execução. E aí, no dia 9 de maio de 1947, pouco mais de um ano depois de sua primeira execução, Willie Francis foi amarrado à cadeira elétrica novamente. Suas palavras finais foram: "Não tenho nada a dizer." E em poucos minutos, ele foi declarado morto. Kenneth Smith. Esse é Kenneth Eugene Smith, um americano que foi condenado à morte por um complô de assassinato de aluguel, em 1988. Tudo começou porque um pastor chamado Charles Sennett estava muito endividado e queria o dinheiro do seguro da sua esposa Elizabeth Sennett. Então ele contratou um homem chamado Billy Gray Williams para matar Elizabeth. E Billy, por sua vez, pagou Kenneth e seu parceiro John Forrest Parker para fazer isso. Cada um teria recebido $1.000 para esfaquear Elizabeth até a morte. E aí, no dia 18 de março de 1988, no condado de Colbert, no Alabama, eles tiraram a vida de Elizabeth, que morreu no hospital devido aos ferimentos. Uma semana depois, seu marido Charles tirou a própria vida. Enquanto isso, Billy, Kenneth e John Forrest foram condenados pelo crime. John Forrest foi executado por injeção letal em 2010 e Billy morreu na prisão em 2020. Já a história de Kenneth foi um pouco mais longa. Ele ficou 33 anos no corredor da morte e em 17 de novembro de 2022 foi submetido a uma tentativa de execução por injeção letal, mas sobreviveu. Kenneth ficou amarrado em uma maca por horas enquanto os policiais tentavam encontrar uma veia adequada para injetar as drogas que o matariam. Era uma combinação de cloridrato de midazolam, brometo de rocurônio e cloreto de potássio. Primeiro amarraram um torniquete em volta do braço de Kenneth e enfiaram a agulha. Depois que essa tentativa falhou, começaram a furar sua mão direita em vários lugares. Eles não conseguiram encontrar nenhuma veia boa,
Então viraram a maca para trás e colocaram Kenneth quase de cabeça para baixo, com os pés apontando para o teto e a cabeça para o chão. Nisso, a equipe saiu da câmara de execução e o deixaram naquela posição por vários minutos. Quando voltaram, endireitaram a maca e enfiaram uma agulha na clavícula de Kenneth, mas também não conseguiram. E aí, depois de mais umas 5 ou 6 injeções sem sucesso, pouco antes da meia-noite, quando a sentença de morte expiraria, o procedimento foi cancelado. Nisso, Kenneth Smith, ainda vivo, foi levado à sua cela cheio de buracos e traumatizado. Segundo seus advogados, a cada golpe ele conseguia sentir a agulha entrando e saindo e se movendo sob sua pele, causando uma grande dor. Eles também disseram que Kenneth sentiu dor física e psicológica e desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. No final, Kenneth sobreviveu a uma tentativa de aplicação de injeção letal. Ele não chegou a receber o veneno porque não encontraram uma veia boa para aplicá-lo. Até que em 25 de janeiro de 2024, fizeram uma segunda tentativa de execução, dessa vez por meio de asfixia com gás nitrogênio. O nitrogênio é um gás incolor e inodoro que constitui 78% do ar que respiramos e é inofensivo quando respirado com os níveis adequados de oxigênio. Mas, se a pessoa for forçada a respirar nitrogênio puro por meio de uma máscara industrial, vai ser levada à privação fatal de oxigênio. E foi o que aconteceu com Kenneth Smith, que realmente foi executado nessa segunda tentativa, mais de um ano depois. Foi a primeira vez que esse método de execução foi usado nos Estados Unidos. Ewen MacDonald. Em maio de 1754, um soldado escocês chamado Ewen MacDonald, de 19 anos, foi mandado para Newcastle, na Inglaterra. Ele costumava passar seu tempo livre bebendo e acabava sempre arrumando briga. Até que um dia, embriagado, ele entrou em uma discussão com um homem chamado Robert Parker. Nisso, ele sacou uma faca, alegando ser em legítima defesa, e esfaqueou Robert Parker bem no pescoço, perfurando a veia jugular. Robert sangrou até a morte no chão, e Ewen foi considerado culpado de assassinato por homicídio doloso, aquele cometido com a intenção de matar. Nessa época, o Murder Act de 1752 tinha entrado em vigor recentemente em Newcastle. Era uma lei do Parlamento da Grã-Bretanha que tinha como objetivo aumentar o terror do castigo e distinguir o crime de homicídio dos outros. Ele impunha, além da pena de morte, uma dissecação post-mortem como a principal punição para todas as pessoas condenadas por assassinato. E aí, em 28 de setembro de 1754, o juiz proferiu a sentença de morte para Ewen MacDonald sob o Murder Act. Você será enforcado pelo pescoço até morrer e então será dissecado e anatomizado. Então Ewen foi enforcado e seu corpo foi levado para o Surgeons' Hall, um teatro de dissecação de uma escola de medicina local. Nisso, seu corpo foi preparado para a dissecção, mas os cirurgiões foram chamados para um caso na enfermaria. Quando voltaram, simplesmente encontraram Ewen vivo e sentado na mesa de operações. De alguma forma, ele tinha sobrevivido à sua execução na forca. Nisso, Ewen implorou por misericórdia. Mas um jovem cirurgião agarrou um martelo e atingiu a cabeça dele, o que realmente acabou tirando sua vida. Alan Eugene Miller. Esse é Alan Eugene Miller, um americano que está no corredor da morte há mais de 20 anos pelo assassinato de 3 homens. O crime aconteceu no dia 5 de agosto de 1999, quando Alan entrou armado em 2 escritórios na pequena cidade de Pelham, no Alabama. Um dos escritórios era da empresa que ele trabalhava como motorista de caminhão de entrega, a Ferguson Enterprises, que comercializa aquecedores e ar-condicionado. Alan invadiu o prédio da empresa e atirou fatalmente em 2 de seus colegas, Christopher Yancey e Lee Holdbrooks. Depois ele foi ao escritório da Post Airgas, fornecedora da Ferguson, e atirou fatalmente em outro homem, Terry Jarvis. O motivo do crime não foi completamente esclarecido, mas testemunhas disseram que antes dele atirar nos homens, Alan os acusou de terem iniciado rumores sobre ele. No final, Alan Eugene Miller foi preso logo após o crime e ele foi sentenciado à morte. E aí, em setembro de 2022, ele foi levado até a câmara de execução no Centro Correcional de Holman, no Alabama, para ser executado por injeção letal. Mas assim como aconteceu com Kenneth Smith,
A equipe responsável não conseguiu achar uma veia. Os advogados de Alan até descreveram o que aconteceu com ele em um processo judicial. Eles disseram que Alan foi submetido a uma tortura física e mental, que ele foi perfurado repetidamente por 90 minutos enquanto estava deitado na maca. Disseram que enfiaram agulhas nos seus braços, nas mãos e nos seus pés, e às vezes até com 2 pessoas enfiando agulhas em diferentes partes do corpo simultaneamente. Alan também teria sido colocado verticalmente, suspenso na posição de crucifixo, com a cabeça erguida, por cerca de 20 minutos. E quando o abaixaram, o sangue estava vazando dos seus ferimentos. Pouco antes da meia-noite, sua execução foi suspensa e adiada. Até que em maio de 2024, foi determinada uma nova data para a segunda tentativa de execução de Alan, a menos que medidas judiciais de último minuto sejam tomadas. Alan será executado no dia 26 de setembro desse ano por gás nitrogênio. E se realmente acontecer, essa vai ser a segunda vez que o nitrogênio é usado como método de execução nos Estados Unidos. Mas diferente de Kenneth Smith, Alan já tinha escolhido essa forma de execução para si mesmo antes da sua primeira tentativa frustrada de injeção letal em 2022. Segundo Alan, durante toda a sua vida adulta, os médicos sempre lutaram para conseguir acesso às suas veias. Então, ele estava tão preocupado da injeção letal dar errado que optou por morrer por gás letal, via hipóxia de nitrogênio. Mas as autoridades disseram que não tinham registro de nenhuma dessa papelada e que Alan estava fazendo isso só para atrasar sua sentença. Então, o Estado tentou executar Alan logo depois. E agora, depois de quase 2 anos, ele será executado pelo método que tinha desejado. A hipóxia de nitrogênio é um método bem controverso permitido apenas em alguns estados dos Estados Unidos, como por exemplo no Alabama, Oklahoma e Mississippi. Alguns especialistas apontam para seu potencial de causar danos desnecessários aos condenados e até mesmo colocar em risco outras pessoas presentes na Câmara. Mas por conta da escassez de injeções letais disponibilizadas para a pena de morte, o estado do Alabama recorreu à hipóxia de nitrogênio para Alan. John Babacombe Lee. John Henry George Babacombe Lee foi um inglês que ficou famoso na história por ter sobrevivido a 3 tentativas de enforcamento. Tudo começou em 15 de novembro de 1884, quando uma idosa chamada Emma Case foi encontrada brutalmente assassinada em sua casa na praia. A teoria era que ela tinha sido assassinada, e então iniciaram um incêndio numa tentativa de encobrir o crime. Nisso, seu jovem empregado, de 20 anos, John Lee, que estava dormindo na despensa, acordou com pessoas gritando que havia um incêndio na casa. Então ele saiu correndo pela casa à procura de Emma e a encontrou com a garganta cortada, a cabeça quase decepada e o corpo parcialmente queimado. Porém, após um julgamento caótico de 4 dias, Lee foi considerado culpado basicamente pelo fato de que ele era o único homem na casa, mesmo ele tendo alegado sua inocência consistentemente. Então, em 1885, ele foi condenado à forca, e em 23 de fevereiro foram feitas 3 tentativas para executar Lee na prisão, porém todas falharam. O alçapão simplesmente não abriu, mesmo ele tendo sido cuidadosamente testado. Na primeira tentativa, o carrasco James Barry puxou a alavanca e o alçapão se moveu apenas alguns centímetros, deixando Lee na ponta dos pés, mas ainda muito vivo. Nisso começaram a fazer alguns testes e o alçapão abria sem problemas. Então fizeram uma segunda tentativa, mas ela foi ainda pior do que a primeira. Dessa vez puxaram a alavanca. Ela dobrou e o alçapão nem se mexeu. Então foram chamados carpinteiros para fazer os ajustes apropriados e fazer uma terceira tentativa. Nessa altura, as falhas estavam sendo atribuídas à chuva da noite anterior, que teria afetado a madeira, a deformando e dobrando. Então, depois de mais alguns testes, tudo parecia estar funcionando bem e a terceira tentativa foi feita, mas o alçapão não abriu novamente. E aí, depois de sobreviver a 3 tentativas de enforcamento, sua sentença foi alterada para prisão perpétua. Mas Lee continuou fazendo petições e foi finalmente libertado em 1907. Mais tarde, um exame mais aprofundado revelou que a forca tinha falhas complexas e que, dependendo da posição exata do prisioneiro, certos mecanismos ficavam presos e não abriam. No final, Lee passou a viver da sua fama, dando palestras sobre sua vida,
e até mesmo se tornando tema de um filme mudo. Já depois de 1916, os relatos sobre seu paradeiro são um pouco confusos. Alguns dizem que ele morreu em um asilo durante a Segunda Guerra Mundial. Outros dizem que, nos últimos anos, houve mais de um homem alegando ser Lee. Mas as pesquisas mais recentes dizem que ele faleceu em 1945, nos Estados Unidos, sob o nome de James Lee. Seu suposto túmulo, sem identificação, foi descoberto em 2009 no Forest Home Cemetery, em Milwaukee, nos Estados Unidos. No final, John Babacombe Lee ficou conhecido como o homem que eles não podiam enforcar, Rommel Broom. Esse é Rommel Broom, um homem que foi condenado à morte por sequestrar, estuprar e matar Trina Middleton, de 14 anos, em 1984, em Ohio. Ele ficou anos no corredor da morte até 2009, quando ele foi levado para execução. Porém, ele sobreviveu a 18 tentativas de injeção letal. Rommel até publicou um livro chamado Survivor on Death Row, onde ele conta seu relato pessoal de como foi ter sobrevivido à sua torturante execução, no dia 15 de setembro de 2009. No livro, ele conta que foi cutucado durante 2 horas por carrascos e foi examinado mais de 100 vezes por todo o corpo na tentativa de encontrar uma veia. Eles atingiram osso e músculo no processo, e também várias veias que colapsaram imediatamente. Foram 18 perfurações até que a equipe já não sabia mais como injetar a substância. Então, o governador do estado de Ohio mandou adiar a execução. Ele decretou um prazo de 7 dias e Rommel foi levado de volta à cela. Nisso começou uma nova disputa jurídica, onde os seus advogados alegaram à Suprema Corte que uma segunda tentativa de execução resultaria em uma punição cruel e incomum. Eles também argumentaram que seria inconstitucional tentar executá-lo 2 vezes. Mas o Estado argumentou que uma execução só começa quando as drogas letais estão na sua corrente sanguínea, o que não aconteceu com Rommel. Nisso foi estabelecida uma nova sentença de morte para junho de 2020. Porém, a pandemia da Covid-19 atrasou a execução de Rommel, e ele acabou falecendo na prisão, em dezembro de 2020, devido a complicações do coronavírus. Anne Green. Anne Green era uma jovem de 22 anos de Oxfordshire, Inglaterra, que era empregada na casa de um homem chamado Sir Thomas Reed. E na primavera de 1650, ela engravidou do seu neto de 16 anos, Geoffrey. Um dia, com cerca de 18 semanas de gestação, Anne começou a passar mal e acabou sofrendo um aborto espontâneo. Aterrorizada, ela enterrou o feto perto de uma fossa, mas logo foi descoberta e relatada ao seu chefe. E na época, existia um estatuto que dizia que qualquer mulher solteira que ocultasse uma gravidez ou um natimorto poderia ser acusada de infanticídio. Então, em dezembro de 1650, Anne foi levada a julgamento. E apesar da falta de evidências e afirmações de que o feto era jovem demais para ter vivido, ela foi considerada culpada e sentenciada à morte. Sua execução foi marcada para 14 de dezembro de 1650. E ela foi enforcada no pátio do castelo de Oxford. Mas, como vários outros enforcamentos da época, esse não ocorreu bem. Seu corpo foi retirado da forca e levado para uma escola de medicina para dissecação. Porém, quando o caixão foi aberto, os cirurgiões perceberam um leve movimento de subida e descida no peito de Anne. Então, eles começaram a tentar reanimá-la e, milagrosamente, ela sobreviveu. Em poucos dias, Anne se recuperou completamente e recebeu perdão do tribunal, podendo viver uma vida livre. Mais tarde, Anne se casou e teve 3 filhos. Acredita-se que ela morreu em 1665, no parto, com cerca de 37 anos. William Duell. Aos 17 anos, William Duell foi condenado à morte na forca pelo estupro de Sarah Griffin em Londres, Inglaterra. Em 24 de novembro de 1740, ele foi enforcado junto com outros 4 prisioneiros, mas foi o único que acabou sobrevivendo ao enforcamento. Seu corpo ficou pendurado na forca por cerca de 20 minutos, até que foi levado para o Anatomy Theatre para ser dissecado. Nisso, ele foi despido e colocado na tábua. Mas quando ele estava prestes a ser cortado, um dos enfermeiros percebeu que ele tinha começado a respirar lentamente. A respiração de William foi ficando cada vez mais rápida. Ele começou a sangrar e em 2 horas conseguiu levantar e ficar sentado na maca. Então,
Na mesma noite, ele foi levado de volta para a prisão de Newgate. Mais tarde, levantaram a hipótese de que um mal-estar tinha salvado sua vida. Isso porque durante seu julgamento e também na sua execução, ele começou a queimar de febre, delirar e quando acordou disse que não tinha nenhuma lembrança do seu enforcamento. Isso teria abaixado os sinais vitais do seu corpo e feito ele sobreviver à forca. Um tempo depois, as autoridades decidiram mudar sua sentença para transporte penal e ele foi exilado para a América do Norte pelo resto da sua vida. Acredita-se que ele viveu sua vida em Boston e faleceu em algum momento por volta de 1805 em idade avançada. Joseph Wood. Esse é Joseph Rudolph Wood III, um assassino americano. Ele foi condenado à morte por atirar e matar sua ex-namorada Deborah Dietz, de 29 anos, e seu pai, Eugene Dietz, de 55 anos, em agosto de 1989, na cidade de Florence, nos Estados Unidos. E aí, em 23 de julho de 2014, Joseph foi executado na prisão estadual de Florence, no Arizona, com um procedimento de injeção letal. Porém, não foi um procedimento comum. Isso porque, em geral, os condenados sentenciados a esse método morrem em cerca de 10 minutos. Mas no caso de Joseph durou 1 hora e 57 minutos. O condenado basicamente agonizou durante todo esse tempo em um procedimento que foi descrito como mal feito. Segundo seu advogado, o homem recebeu uma mistura de 2 drogas para a injeção letal: midazolam, combinada com hidromorfona, um derivado da morfina. O objetivo era deixar ele inconsciente e suprimir a dor enquanto as funções corporais paravam gradualmente. Porém, esse coquetel falhou e Joseph grunhiu, engasgou, sufocou e tentou respirar durante quase 2 horas e acabou tendo uma morte lenta e agonizante. Além disso, segundo seu advogado, Joseph também teria recebido 15 vezes a dose normal dessa mistura de drogas. Isso prolongou a execução, que acabou virando uma das mais longas da história recente. Clayton Lockett. Esse é Clayton Darrell Lockett, um americano que teve uma infância bem problemática e instável que acabou o levando ao mundo do crime. Clayton nasceu em 1975, mas sua mãe o abandonou quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Nisso, ele foi criado pelo seu pai, que abusou fisicamente dele durante a infância, o forçou a usar drogas a partir dos 3 anos e ainda o ensinou e o incentivou a roubar. Em 1992, aos 16 anos, ele foi preso pela primeira vez e foi encarcerado como adulto na penitenciária estadual de Oklahoma, onde ele foi abusado sexualmente por 3 presos. Na época, ele recebeu uma sentença de 7 anos de prisão. E aí, quando ele foi solto, ele cometeu o crime que o levaria a ser condenado à pena de morte. Em junho de 1999, Clayton sequestrou, atirou e matou Stephanie Neyman, uma estudante de ensino médio de 19 anos. Isso porque a garota era amiga de outras vítimas de Clayton e testemunha de outros crimes que ele cometeu. Então, ele a levou para uma área isolada junto com seus 2 cúmplices, Alfonso Vesey Lockett e Sean Matisse, e atirou em Stephanie com uma espingarda. O impacto da bala rasgou seu peito e ombro, porém não matou a garota na hora. Então ele atirou novamente nela, mas de novo o tiro não foi fatal. Nisso, Clayton disse que não ia atirar em Stephanie de novo, então mandou um de seus cúmplices enterrar a garota viva. E no final, ela então morreu devido aos ferimentos. E aí, em 2000, ele e seus cúmplices foram condenados por assassinato, estupro, sodomia forçada, sequestro e agressão. E enquanto Alfonso e Sean foram condenados à prisão perpétua, Clayton foi sentenciado à morte. Sua execução aconteceu em 29 de abril de 2014, na penitenciária estadual de Oklahoma, após anos de processos legais e apelações. E o método escolhido foi injeção letal. Porém, no final, Clayton acabou falecendo de ataque cardíaco depois que a sua execução fracassou. Tudo começou no início do dia, quando os guardas da prisão o eletrocutaram com um taser porque ele tentou se autolesionar. Mais tarde, a execução começou, e o paramédico fez várias tentativas de inserir uma agulha nos seus braços, mas elas fracassaram. Depois de um tempo, conseguiram inserir a agulha na virilha de Clayton e ele recebeu a injeção letal. Porém,
Logo em seguida, Clayton começou a se contorcer, gemer, mostrar sinais de angústia e tremer de forma descontrolada. Ele mexia os braços, as pernas, cabeça e também balbuciava como se estivesse tentando falar. Segundo testemunhas, foi algo horrível de presenciar. E aí, quando a equipe percebeu que realmente tinha algo errado, os carcereiros fecharam as cortinas, impedindo que as testemunhas continuassem assistindo à execução, e o procedimento foi suspenso. Porém, cerca de 43 minutos depois de Clayton ter recebido a dose da injeção letal, ele sofreu um infarto e faleceu. Após investigações, foi constatado que a veia da virilha de Clayton explodiu e parte das drogas vazaram. E aí, a quantidade que entrou em seu corpo não foi suficiente para fazer sua morte ser rápida e indolor como deveria ter sido. Ao invés disso, ele convulsionou, agonizou e faleceu de ataque cardíaco 43 minutos depois. Gingael Lorsong Nern. Essa é Gingael Lorsong Nern, e por mais que ela pareça um homem, ela foi uma mulher tailandesa, executada em 1979 por conspirar em um plano de sequestro e assassinato. Gingael era governanta e babá de uma família de Bangkok, o casal Vishai e Jitra Srijareon Sukying, que tinham um filho de 6 anos. Em 1978, ela foi demitida e precisava de dinheiro. Nisso, seu namorado, que já tinha antecedentes criminais, sugeriu que ela sequestrasse o menino e, juntos com os membros de uma gangue, pedissem resgate. E aí, em outubro de 1978, Gingaev pegou o menino na escola e o levou para um esconderijo. Nisso, o grupo exigiu 200 mil bahts do casal para soltarem seu filho, o que dá pouco mais de 30 mil reais. Então os pais obedeceram e foram instruídos a colocar o dinheiro em uma bolsa entre 2 estações ferroviárias, perto de uma bandeira que a gangue designou. Porém, era noite e os pais não conseguiram encontrar a bandeira. Nisso, os sequestradores esfaquearam o menino e o enterraram vivo. De acordo com as autoridades, Gingaev até chegou a tentar impedir o assassinato, se jogando na frente do menino, porém a tentativa falhou. Um tempo depois, 6 pessoas foram identificadas pelas autoridades tailandesas como conspiradores do crime. Eram eles, a própria Gingaev e mais 5 pessoas. Então, em 12 de janeiro de 1979, Gingaev foi condenada à morte por fuzilamento pelo seu papel no assassinato do garoto. E no dia seguinte, aconteceu sua execução. Gingaev foi amarrada em uma cruz de madeira, e o carrasco disparou 15 balas na direção do coração com um rifle automático. E, teoricamente, essa quantidade de balas atingindo o coração faria com que o alvo morresse instantaneamente. Porém, não foi isso que aconteceu. Após essa sua suposta execução fuzilada, Gingaev foi transportada para o necrotério, já que as autoridades acreditavam que ela estava morta. Porém, chegando lá, seu corpo foi colocado em uma maca e pouco tempo depois, a mulher começou a emitir sons e tentar se levantar. Foi aí que descobriram que nenhuma das balas tinha atingido seu coração. Nisso, Gingaev foi levada novamente para a execução, e dessa vez, depois de ser fuzilada novamente, ela acabou falecendo na hora. Enquanto isso, os outros cúmplices do crime receberam sentenças variadas. 2 deles também foram condenados à morte. Um recebeu uma sentença de prisão perpétua e os outros 2 foram condenados a 20 anos de prisão cada. Arthur Lucas. Esse é Arthur Lucas, um americano que acabou se tornando uma das 2 últimas pessoas a serem executadas no Canadá, antes dela ser abolida no país. Mas a cena da sua execução não foi como qualquer outra. Ele teve uma morte grotesca por enforcamento. Arthur Lucas nasceu em 18 de dezembro de 1907 na Geórgia. E, de acordo com alguns relatos, ele era um gangster e assassino de aluguel. E aí, em novembro de 1961, foi até Toronto, no Canadá, para realizar um trabalho. Ele ficou encarregado de assassinar Terland Crater, de 44 anos, uma testemunha que ia prestar depoimento em um caso de tráfico de drogas. E aí, na manhã de 17 de novembro, Crater e sua namorada Carolyn Ann Newman foram encontrados com suas gargantas cortadas na pensão que estavam escondidos. Crater havia levado 4 tiros e sua garganta tinha sido cortada de orelha a orelha. Pouco tempo depois, Arthur Lucas foi identificado como autor do crime, localizado em Detroit, e levado de volta a Toronto para julgamento.
Lá, ele foi condenado à morte pelo assassinato de Thurland Crater, mas nunca foi julgado pelo assassinato de Carolyn. No dia 11 de dezembro de 1962, Arthur Lucas e seu companheiro de prisão, Ronald Turpin, que também estava preso por assassinato, foram executados por enforcamento na cadeia Dong Jae-il, em Toronto. Eles foram colocados de costas um para o outro, com as mãos amarradas, algemas nos pés e capuz em suas cabeças. Nisso, o carrasco colocou a corda em volta de seus pescoços e abriu o alçapão. Porém, o que aconteceu com Arthur Lucas foi horrível. Segundo um ministro religioso, Cyril Everett, que assistiu ao duplo enforcamento, a cabeça de Lucas foi praticamente arrancada do seu corpo e ficou pendurada apenas pelos tendões do pescoço. Tudo isso porque o carrasco calculou errado o peso de Lucas. E aí, quando o alçapão foi aberto, a força da queda foi maior do que o previsto e, ao invés de apenas enforcar o homem, arrancou sua cabeça de uma forma grotesca. William Kemmler. Até 1889, qualquer pessoa condenada à morte nos Estados Unidos tinha como destino a forca. Porém, esse método começou a ser visto de uma maneira não muito humana de se morrer. Isso porque podiam acontecer casos como o de Arthur Lucas, de ser decapitado ou ficar pendurado pelo pescoço quebrado por até 30 minutos antes de morrer por asfixia. Então foi encontrada uma maneira um pouco mais digna de executar alguém, a eletrocução. E aí, William Kemmler foi a primeira pessoa a ser executada dessa forma, em uma cadeira elétrica. William nasceu em 1860 na Filadélfia e era filho de imigrantes alemães. Seus pais eram alcoólatras. E enquanto sua mãe faleceu por complicações causadas pela bebida, seu pai faleceu porque estava bêbado, brigou em um bar, se feriu e a ferida infeccionou, o levando à morte. E foi exatamente o álcool que o encorajou a cometer o crime pelo qual foi condenado à morte: o assassinato da sua esposa. Em 29 de março de 1888, após uma noite de bebedeira, William ficou agressivo e acusou sua esposa de roubar ele e planejar fugir com um amigo dele. A discussão foi ficando cada vez mais violenta até que, em um certo momento, William simplesmente pegou um machado e atacou freneticamente a esposa, a matando brutalmente. Em seguida, ele foi até a casa de um vizinho e disse que tinha acabado de assassinar sua mulher. E aí, em 10 de maio, ele foi condenado à morte. E em 6 de agosto de 1890, ele foi executado na cadeira elétrica. Porém, as coisas não saíram como planejado. Após a aprovação da lei de execução elétrica, o eletricista da prisão de Auburn foi contratado para projetar uma cadeira elétrica. Ela era bem parecida com as de hoje em dia. Tinha 2 eletrodos com pequenos discos de metal presos com borracha e cobertos com uma esponja úmida. E esses eletrodos deveriam ser colocados na cabeça e nas costas do criminoso. Um dia antes da execução de William, a eficiência do equipamento foi testada pela primeira vez. E para o teste, eles basicamente eletrocutaram um cavalo com o mesmo mecanismo da cadeira, que deu certo. Então, às 6h38 da manhã, do dia 6 de agosto, William foi levado para a execução. Nisso, ele foi amarrado à cadeira e o equipamento de metal colocado em sua cabeça. Suas últimas palavras foram: "Pegue leve e faça direito. Não estou com pressa." E aí, logo em seguida, uma corrente elétrica de 1000 volts passou pelo seu corpo por 17 segundos. E até então, acreditava-se que isso era forte o suficiente para matar um homem adulto. Ela deveria induzir uma rápida inconsciência e, em seguida, uma parada cardíaca. Porém, quando a cadeira foi desligada, os assistentes médicos perceberam que William ainda estava vivo. Então ligaram a cadeira novamente e colocaram o dobro da carga, 2000 volts. Nisso, William convulsionou e um fedor insuportável começou a percorrer a câmara da morte. Foi aí que as testemunhas deram de cara com uma cena terrível. O cabelo e a carne de William simplesmente começaram a pegar fogo, e partes do seu corpo estouraram. Os vasos sanguíneos também se romperam, causando hemorragia interna. E assim, William faleceu. A execução levou um total de 8 minutos. O método começou a ser questionado se realmente era uma maneira, entre aspas, mais humana de executar uma pessoa. Além disso, depois de uma autópsia feita no corpo, constataram que os vasos sanguíneos do crânio de William foram carbonizados e a parte superior do seu cérebro ficou rígida.
Robert-François Damiens. Robert-François Damiens foi um camponês francês que nasceu em janeiro de 1715, e ele ficou conhecido por sua tentativa de assassinar o rei Luís XV da França em 1757, o que resultou em uma terrível e controversa execução pública. Tudo começou em 5 de janeiro de 1757, quando o rei estava entrando na sua carruagem no Palácio de Versalhes, e Damiens simplesmente o atacou com uma faca. E apesar do ataque não ter sido fatal e ter deixado o rei apenas com um ferimento superficial, isso gerou uma onda de indignação em toda a França. Mesmo assim, Damiens nem tentou fugir e logo em seguida acabou sendo preso. Nisso ele foi brutalmente torturado por 4 horas para dizer quem eram seus cúmplices e o mandante. Porém, o interrogatório não teve sucesso. Então ele foi condenado por regicídio, o crime de tentar matar um monarca, e foi sentenciado a esquartejamento por cavalos. E aí, no dia 28 de março de 1757, Damiens foi levado para a execução, mas foi submetido a várias formas de tortura antes. Usaram pinças em brasa, cera derretida, chumbo e óleo fervente na sua pele. Em seguida, Damiens foi submetido ao esquartejamento por cavalos, porém os animais não conseguiram esquartejar a vítima completamente. Nisso, o carrasco teve que cortar as juntas dele com uma faca até os ossos, para que os cavalos conseguissem terminar de despedaçá-lo na frente dos cidadãos. Em seguida, ainda atearam fogo no dorso de Damiens, já sem os membros, mas ainda dando sinais de vida. Essa brutal execução, realizada diante de uma grande multidão, não foi apenas uma punição física, mas um aviso a qualquer um que ousasse atentar contra a monarquia. Isso porque, nessa época, a França passava por grandes desigualdades e opressão social. Essa época foi marcada por um grande contraste entre o estilo de vida ostentador da aristocracia e as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos comuns. E aí, a pobreza, a escassez de alimentos e o sentimento de injustiça plantaram sementes de descontentamento em muitos cidadãos. E enquanto alguns historiadores descrevem Damiens como louco, outros dizem que sua motivação para cometer o crime foi exatamente esse descontentamento com a desigualdade vivida pela sociedade pobre da época. Irmãos Cartouche. Louis Dominique Gartausen, também conhecido como Cartouche, era o líder da infame gangue Cartouche e era praticamente um Robin Hood francês. Ele era um assaltante de estrada que roubava dos ricos e dava aos pobres nos arredores de Paris. Em 1721, ele foi preso e executado publicamente através de um dispositivo de tortura e execução conhecido como The Breaking Wheel, ou roda de execução. Nele, o criminoso era amarrado a uma grande roda de madeira, e seus ossos eram quebrados à medida que era girado, ou eram espancados até a morte. E às vezes, o carrasco também tinha permissão para decapitar ou estrangular o condenado. E como se isso já não fosse cruel o suficiente, seu irmão mais novo, Louison, teve um destino ainda pior. Como uma forma de aviso para não seguir os mesmos passos do seu irmão, em 1722, aos 15 anos, Louison foi sentenciado a um enforcamento não letal. Ele foi pendurado de cabeça para baixo e deixado exposto para a população o insultar. E até então, o ato pretendia ser uma humilhação e não uma execução. Porém, depois de 2 horas, com o sangue do seu corpo sendo forçado para baixo e causando uma dor agonizante, sua língua simplesmente rolou para fora e ele acabou sendo declarado morto. Mary, Queen of Scots. Mary, Rainha dos Escoceses, também conhecida como Mary Stuart, foi uma ex-rainha da Escócia que assumiu o trono logo após seu nascimento devido à morte do seu pai. Ela nasceu em 8 de dezembro de 1542 e em 14 de dezembro, com apenas 6 dias de vida, se tornou rainha. E sendo da linhagem real, quando tinha apenas 6 anos, ela foi prometida ao delfim francês, Francis II. Nisso, Mary foi enviada à França, onde recebeu uma educação católica e se casou com Francis II em 1558, aos 16 anos. Porém, em 1560, seu marido faleceu e no ano seguinte, ela retornou à Escócia. Foi aí que ela conheceu seu meio-primo inglês, Lord Darnley. Eles se apaixonaram e se casaram em julho de 1565.
Porém, foi uma relação tumultuada. Até que em fevereiro de 1567, Darnley foi encontrado morto no jardim de casa, aparentemente sufocado, sem marcas de estrangulamento ou violência. Nisso, Mary acabou sendo acusada de matar seu marido e fugiu para a Inglaterra, onde implorou por ajuda de sua prima, Elizabeth I. Lá, ela acabou sendo acusada de conspiração para derrubar Elizabeth e foi levada a julgamento e condenada à morte por traição. E aí, no dia 8 de fevereiro de 1587, aos 44 anos, Mary foi executada no castelo de Fotheringhay, Northamptonshire, Inglaterra, e naquela época, membros da realeza condenados à morte geralmente eram ordenados a serem decapitados. E isso era feito por um carrasco experiente e habilidoso o suficiente para fazer um trabalho limpo com apenas um golpe no pescoço. Porém, não foi isso que aconteceu com Mary. Ela foi sentenciada à decapitação. Porém, no primeiro golpe, o carrasco errou e atingiu a parte de trás da sua cabeça, pegando seu crânio. Nisso, ela começou a gemer de dor e recebeu um segundo golpe, que supostamente a matou. Porém, ela ainda ficou com a cabeça ainda presa, e foi preciso um terceiro golpe final para finalmente decapitá-la. Margaret Pole. Margaret Pole, também conhecida como 8ª Condessa de Salisbury, teve uma história trágica e sua execução foi a mais violenta, sangrenta e traumática de todas na Torre de Londres. Além disso, ela sofreu perdendo os pais, os títulos e até a vida durante sua cruel execução. Margaret era nobre de nascença, filha de Isabella Neville, que morreu no parto, e George de Clarence, irmão do meio entre o rei Edward IV, o mais velho, e Richard III, o mais novo. Em 1478, seu tio, rei Edward IV, ordenou a execução do próprio irmão, o pai de Margaret, por traição, e ele foi executado afogado em um barril de vinho. Tudo piorou após a morte do rei Edward IV. Seu outro tio, Ricardo III, ignorou a ordem hereditária e matou seus sobrinhos homens, tanto os filhos de Edward, os primeiros na linhagem, como o irmão de Margaret. E como ela já era considerada filha de um traidor, ela perdeu a fortuna e os títulos, sendo forçada a se casar sem amor e com um homem abaixo do seu status. Além disso, com o passar dos anos, ela também perdeu o enteado, o marido, o dinheiro, se viu forçada a se afastar dos filhos e se envolveu em uma conspiração para trazer o catolicismo de volta à Inglaterra. Já em 1539, aos 67 anos, ela foi presa e acusada de traição por apoiar o catolicismo romano e conspirar contra o rei. Nisso, ela foi sentenciada a decapitação por machado e mantida na Torre de Londres por quase 3 anos antes de finalmente encarar o dia da sua execução. E Margaret só foi informada que ia morrer 1 hora antes da sua execução, no dia 27 de maio de 1541. E aí, no momento do ato, o carrasco encarregado de executá-la era inexperiente e cortou várias vezes seu pescoço, cabeça e costas antes de finalmente conseguir decapitá-la. Dizem que ele golpeou Margaret 11 vezes até conseguir finalmente matá-la. No final, Margaret acabou se tornando uma santa católica considerada mártir da religião. Você já tinha ouvido falar em tudo isso que mostramos no vídeo de hoje? Comente aí embaixo e aproveita para deixar sua opinião sobre o conteúdo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postarmos aqui. E bom, é isso. Vejo você depois.